O silêncio dos corredores de mármore da mansão foi quebrado pelo som quase imperceptível de uma porta se abrindo. Lucas Ferraz havia retornado mais cedo da reunião com investidores japoneses. O negócio de 5 milhões havia sido fechado em tempo recorde. Mas ao invés da satisfação usual, ele se sentia inquieto, vazio, de uma forma que não conseguia compreender. Era uma terça-feira chuvosa de maio e pela primeira vez em anos, Lucas decidira voltar para casa 2 horas antes do programado. Guiou seu BMW preto pelas ruas molhadas de São Paulo, com uma estranha necessidade de estar em seu refúgio silencioso, longe das vozes e demandas do mundo corporativo. Ao entrar na mansão, retirou o paletó do terno cinza escuro e afrouxou a gravata, seus passos ecoando pelo hall de entrada. A casa estava silenciosa demais, mesmo para seus padrões. Normalmente, Ana Clara trabalhava com uma eficiência discreta que ele mal notava, o som suave de aspirador distante, o tilintar ocasional de louça sendo organizada, a presença quase fantasmagórica de alguém cuidando de seu espaço sem perturbá-lo. Hoje, havia algo diferente no ar. Lucas seguiu em direção ao escritório, mas parou quando ouviu um som baixo e melodioso vindo da direção da lavanderia. Era um murmúrio suave, quase como uma canção de ninar. Franzindo a testa, ele se dirigiu para investigar, seus passos cautelosos no piso de mármore. A porta da lavanderia estava entreaberta e, através da fresta, Lucas viu uma cena que o deixou completamente imóvel. Ana Clara estava sentada no chão, encostada na parede, com os 2 bebês em seus braços, mas não era isso que o havia paralisado. Era a intimidade profunda e natural da cena que se desenrolava diante dele. Ela estava amamentando gêmeos simultaneamente, cantarolando baixinho uma música que ele não reconhecia. Seus olhos castanho claros fechados em uma expressão de paz absoluta. Lucas nunca havia presenciado algo tão íntimo, tão fundamentalmente humano. Durante seus 32 anos de vida, havia sido protegido de cenas como essa por uma combinação de privilégio, distanciamento emocional e a crença de que família e filhos eram complicações que ele havia escolhido evitar. Agora, parado na soleira da porta, ele se sentia como um intruso em um momento sagrado, mas ao mesmo tempo era incapaz de se mover. Havia algo na expressão de Ana Clara, uma serenidade maternal que transformava completamente suas feições, que o tocou de uma forma que ele não conseguia nomear. Um dos bebês, o menino, ele sabia que se chamava Lucas, uma coincidência que sempre o fazia sorrir internamente. Mexeu-se ligeiramente e Ana Clara abriu os olhos. Foi então que ela o viu. O constrangimento foi instantâneo e mútuo. Ana Clara se enrijeceu, seus olhos se arregalando em choque e mortificação. Lucas sentiu o sangue subir ao rosto, consciente de que havia violado algo profundamente privado. "Senhor Lucas!" Ana Clara exclamou em um sussurro urgente, tentando se ajustar sem perturbar os bebês. Eu não sabia que o senhor havia chegado. Me desculpe, Não, Lucas disse rapidamente, levantando uma mão em um gesto de desculpas. Sou eu que peço desculpas. Não deveria ter. Eu só ouvi um som e... Ele parou, consciente de que suas palavras só pioravam a situação. Por um momento tenso, eles se olharam em silêncio. Ana Clara tentava discretamente se recompor, enquanto Lucas lutava com uma mistura de embaraço e algo mais profundo. Uma emoção que ele não conseguia identificar, mas que fazia seu peito se apertar de uma forma estranha. A babá ficou doente hoje de manhã. Ana Clara explicou em voz baixa, como se sentisse necessidade de justificar sua presença ali com os filhos. Não tinha com quem deixá-los, e eles estavam com fome. Eu pensei que o senhor só voltaria às 5, como sempre. Ana... Lucas disse, sua voz mais suave do que pretendia. Você não precisa se explicar. Esta é uma situação completamente compreensível.
Mas mesmo enquanto dizia as palavras, ele sabia que não era a situação que o havia afetado. Era a imagem que permanecia gravada em sua mente. Ana Clara, em um momento de vulnerabilidade maternal absoluta, irradiando uma força e ternura que ele jamais havia testemunhado de perto. O pequeno Lucas escolheu aquele momento para se mexer e emitir um pequeno som de satisfação. E Ana Clara sorriu instintivamente, um sorriso que transformou completamente seu rosto. Lucas percebeu que em 2 anos de trabalho conjunto, ele nunca havia realmente visto Ana Clara sorrir. Havia visto educação profissional, eficiência silenciosa, respeito cauteloso, mas nunca essa expressão de alegria pura e descomplicada. Eles são lindos, ele disse, surpreendendo a si mesmo com a sinceridade em sua voz. Ana Clara olhou para ele com surpresa. Obrigada, Sr. Lucas. Quantos meses eles têm? 8 meses agora. Ela ajeitou Lara com mais cuidado. Estão naquela fase em que querem explorar tudo, mas ainda precisam muito da mãe. Lucas observou os gêmeos mais atentamente. O menino tinha cabelos castanhos claros como os da mãe e olhos curiosos que agora o fitavam com interesse. A menina era mais delicada, com feições que já mostravam sinais da beleza que herdaria de Ana Clara. Deve ser difícil, ele disse, cuidar deles sozinha. Havia algo na forma como ele disse isso, não com pena, mas com reconhecimento genuíno, que fez Ana Clara relaxar ligeiramente. É difícil, ela admitiu, mas também é a única coisa que realmente faz sentido na minha vida. Lucas ficou em silêncio, processando a simplicidade profunda dessa declaração. Sua vida inteira havia sido construída em torno de complexidades. Estratégias de negócio, análises de mercado, competição, crescimento, números e mais números. Mas aqui estava uma mulher de 23 anos que havia encontrado propósito absoluto em algo tão fundamental quanto cuidar de seus filhos. Posso perguntar sobre o pai deles? As palavras saíram antes que ele pudesse se controlar. Ana Clara enrijeceu novamente, mas sua resposta veio calma. Ele decidiu que responsabilidade não era para ele, especialmente responsabilidade em dobro. A amargura em sua voz era sutil, mas Lucas a captou. Ele pensou em todos os homens que conhecia, empresários, investidores, colegas, que falavam constantemente sobre responsabilidade nos negócios, sobre honrar compromissos e construir legados. E aqui estava um homem que havia fugido da responsabilidade mais fundamental de todas. Lamento, ele disse simplesmente. Não precisa, Ana Clara respondeu, olhando para os gêmeos com uma expressão que misturava proteção feroz e amor incondicional. Ele me fez um favor, na verdade. Descobri que sou mais forte do que jamais imaginei. Lucas observou a forma como ela segurava os 2 bebês com uma competência natural, que falava de meses de prática, amor e determinação. Havia algo quase heróico na imagem. Uma jovem mulher que havia transformado abandono em força, rejeição em propósito. Ana, ele disse, sua voz hesitante, se você precisar trazer os gêmeos novamente, quero dizer, em emergências como esta, não há problema. Ela olhou para ele com surpresa genuína. Senhor Lucas, isso é muito gentil, mas eu não posso aceitar. O senhor precisa de sua privacidade, seu ambiente de trabalho. Talvez, Lucas disse olhando ao redor da lavanderia e depois para ela. Eu precise de menos privacidade do que pensava. As palavras surpreenderam ambos. Lucas raramente falava de forma tão pessoal, especialmente com funcionários. Mas havia algo naquele momento. A intimidade acidental que havia testemunhado, a honestidade simples de Ana Clara, a presença dos bebês que pareciam tornar tudo mais real, que fazia suas defesas usuais parecerem desnecessárias.
O pequeno Lucas havia terminado de mamar e agora olhava diretamente para o empresário, seus olhos grandes e curiosos. Sem pensar, Lucas sorriu e o bebê retribuiu com um sorriso desdentado que fez algo se mover no peito do homem. Ele sorriu para você, Ana Clara observou, uma nota de surpresa em sua voz. Bebês fazem isso? Sorriem para estranhos? Só para pessoas que eles sentem que são seguras, ela respondeu, estudando o rosto de Lucas com uma intensidade nova. Crianças têm um instinto natural para essas coisas. Lucas se ajoelhou no chão, mantendo uma distância respeitosa, mas permitindo-se ficar no mesmo nível dos gêmeos. Nunca passei muito tempo perto de crianças, ele admitiu. Minha família... Bem, éramos muito formais. Babás cuidavam das necessidades práticas, internatos cuidavam da educação. Nunca vi isso. Ele fez um gesto sutil que abrangia a cena maternal que havia testemunhado. Isso? Ana Clara perguntou. Amor em ação, Lucas disse simplesmente e depois pareceu surpreso com suas próprias palavras. Ana Clara ficou em silêncio por um momento, processando a vulnerabilidade inesperada que ele havia mostrado. Em 2 anos de trabalho, esta era a conversa mais pessoal que eles haviam tido, e ela estava vendo um lado de seu patrão que suspeitava que poucas pessoas conheciam. Senhor Lucas, ela disse suavemente, posso fazer uma pergunta pessoal? Ele assentiu, ainda observando os gêmeos. O senhor já quis ter uma família? Filhos? A pergunta o atingiu de uma forma inesperada. Lucas ficou em silêncio por um longo momento, considerando não apenas a resposta, mas por que ela estava fazendo a pergunta. Sempre pensei que não era para mim, ele disse finalmente. Família parecia complicada, cara, emocional demais. Preferia coisas que eu pudesse controlar, medir, otimizar. E agora? Lucas olhou para Ana Clara, depois para os gêmeos, depois de volta para ela. Havia algo na forma como ela segurava os filhos, na paz em seu rosto, na força silenciosa que irradiava, que fazia tudo o que ele havia construído sua vida em torno parecer subitamente vazio. Agora, ele disse, estou começando a pensar que talvez eu tenha estado medindo as coisas erradas. Lara escolheu aquele momento para fazer um pequeno som de satisfação e se aninhar mais confortavelmente nos braços de sua mãe. O som foi tão puro, tão cheio de contentamento, que Lucas sentiu algo se quebrar dentro dele. Não de uma forma dolorosa, mas como uma parede que finalmente permitia que a luz entrasse. Ana, ele disse, a oferta é séria. Se você precisar trazer os gêmeos, eles são bem-vindos aqui. Na verdade, ele hesitou, depois continuou. Eu gostaria que você considerasse isso não como uma emergência, mas como uma possibilidade regular. Senhor Lucas, ele a corrigiu gentilmente. E eu falo sério, esta casa é grande demais e silenciosa demais. Talvez seja a hora de mudá-la um pouco. Ana Clara estudou seu rosto, procurando sinais de que aquilo era apenas gentileza momentânea. Mas o que ela viu foi um homem que estava, pela primeira vez em muito tempo, sendo completamente honesto sobre o que queria. Tudo bem, ela disse finalmente, mas você precisa me prometer algo. O quê? Se mudar de ideia, se decidir que foi um erro, você me diz imediatamente. Não quero que eles se acostumem com algo que pode ser tirado de repente. Lucas olhou para os gêmeos, que agora pareciam completamente relaxados, depois para Ana Clara, cuja força e vulnerabilidade o tocavam de uma forma que ele não conseguia explicar completamente. Ana, ele disse, eu posso não entender muito sobre famílias, mas reconheço o valor quando vejo. E isto... Ele fez um gesto que abrangia ela e os filhos. Isto é a coisa mais valiosa que já entrou nesta casa. Pois, a chuva continuava caindo lá fora, mas dentro da lavanderia da mansão de Lucas Ferraz, algo havia mudado irrevogavelmente.
Um homem que havia passado a vida construindo muros ao redor de si mesmo, havia testemunhado algo tão fundamentalmente humano que suas defesas começaram a se dissolver. E uma mulher que havia aprendido a não confiar facilmente, viu nos olhos de seu patrão uma honestidade que a fez considerar a possibilidade de que nem todos os homens fugiam quando as coisas ficavam reais. Os gêmeos, inconscientes do momento histórico que haviam ajudado a criar, dormitavam tranquilamente, seus pequenos corpos irradiando a confiança absoluta daqueles que se sabem amados e protegidos. Na manhã seguinte, Lucas acordou mais cedo do que de costume. O relógio marcava 5h45 quando ele abriu os olhos, mas ao invés da sensação habitual de controle sobre sua rotina matinal, havia uma inquietação diferente em seu peito. Imagens da tarde anterior permaneciam vívidas em sua mente. Ana Clara com os gêmeos, a paz em seu rosto, a forma como o pequeno Lucas havia sorrido para ele. Ele se levantou, vestiu um agasalho casual, algo que raramente fazia em dias de trabalho, e desceu para a cozinha. Normalmente, tomava apenas um café expresso forte antes de se dirigir ao escritório, mas hoje sentiu uma necessidade estranha de ficar em casa, de estar presente quando Ana Clara chegasse. Às 7 em ponto, como sempre, ele ouviu a chave girando na fechadura da entrada dos funcionários. O som de passos conhecidos ecoou pelo corredor, mas hoje havia algo diferente. Um ritmo ligeiramente mais lento, mais cuidadoso. Lucas percebeu que ela estava carregando os gêmeos. Ele esperou alguns minutos antes de aparecer, querendo dar a ela tempo para se organizar. Quando finalmente desceu as escadas, encontrou Ana Clara na sala principal, montando um pequeno espaço improvisado para os bebês com mantas que havia trazido de casa. "Bom dia, Ana", ele disse suavemente para não assustar os pequenos. Ela se virou, e Lucas notou uma leve tensão em seus ombros. "Bom dia, senhor." "Lucas", ela se corrigiu, lembrando do pedido dele no dia anterior. "Espero que não se importe. Trouxe algumas coisas para mantê-los ocupados enquanto trabalho." Lucas observou o arranjo cuidadoso que ela havia criado. Uma manta colorida estendida no chão, alguns brinquedos macios espalhados e os gêmeos já explorando o novo ambiente com a curiosidade natural de crianças de 8 meses. "Na verdade", ele disse, "eu estava pensando na oferta que fiz ontem, sobre preparar um espaço adequado para eles." Ana Clara parou o que estava fazendo e o olhou diretamente. "Você falava sério?" "Completamente." Lucas se ajoelhou ao lado do pequeno Lucas, que imediatamente estendeu os braços em sua direção. "Posso?" Ana Clara assentiu, observando com surpresa como seu patrão pegou o bebê com mais confiança do que no dia anterior. Havia algo natural na forma como ele segurava a criança, como se uma parte dele, que havia permanecido adormecida, estivesse finalmente despertando. "Há uma sala no segundo andar", Lucas continuou, balançando suavemente o bebê, "com vista para o jardim. Muita luz natural, segura, espaçosa. Posso contratar alguém para transformá-la em um ambiente adequado para eles." "Lucas", Ana Clara disse, sua voz carregada de emoção, "isso é generoso demais. Eu não posso aceitar que você transforme sua casa por causa dos meus filhos. E se eu dissesse que não é só por causa deles?" As palavras saíram antes que Lucas pudesse se censurar. "E se eu dissesse que é também por mim?" Ana Clara pegou Lara no colo e se sentou na poltrona próxima, estudando o rosto de Lucas. "O que você quer dizer?" Lucas ficou em silêncio por um momento, organizando pensamentos que ainda estavam se formando. O pequeno Lucas brincava com o botão de sua camisa, completamente alheio à conversa que poderia mudar suas vidas. "Ontem", Lucas começou, "quando te vi com eles, foi a primeira vez que entendi realmente o que significa a palavra lar. Esta casa sempre foi apenas um lugar onde eu moro,
onde guardo minhas coisas, onde durmo entre dias de trabalho. Mas vocês trouxeram algo que eu nem sabia que estava faltando. Ana Clara sentiu o coração acelerar. Havia uma vulnerabilidade na voz de Lucas que ela jamais havia ouvido antes, uma honestidade que a tocava profundamente. Você tem certeza? Ela perguntou. Porque uma vez que eu aceitar isso, uma vez que eles se acostumarem com este lugar, não haverá volta. Crianças não entendem mudanças repentinas de planos. Eu entendo, Lucas disse, olhando para o bebê em seus braços e depois para ela. E eu nunca estive mais certo de nada em minha vida. Nas semanas que se seguiram, a mansão de Lucas Ferraz passou por uma transformação que surpreendeu até mesmo ele. A sala no segundo andar foi convertida em um espaço perfeito para os gêmeos. Berços seguros, tapetes macios, brinquedos educativos e uma poltrona confortável, onde Ana Clara podia amamentar ou simplesmente descansar enquanto eles brincavam. Mas a mudança mais significativa não era no ambiente físico, era em Lucas. Ele começou a ajustar sua rotina de trabalho para estar presente durante os momentos importantes do dia. Chegava em casa na hora do almoço para encontrar Ana Clara alimentando os gêmeos, ficava para ajudar na hora do banho e descobriu que suas reuniões noturnas podiam muito bem ser reagendadas para que ele estivesse em casa quando os pequenos acordavam de seus cochilos da tarde. Você não precisa fazer isso, Ana Clara disse uma tarde, encontrando-o no chão da sala improvisada, montando um quebra-cabeças colorido com blocos grandes, enquanto Lara tentava comer uma das peças. Fazer o quê? Lucas perguntou, genuinamente confuso. Reorganizar sua vida inteira por nossa causa. Lucas parou o que estava fazendo e olhou para ela. Ana Clara estava sentada na poltrona, o pequeno Lucas dormindo em seu colo, uma expressão de preocupação em seu rosto. Ana, ele disse suavemente, eu não estou reorganizando minha vida por vocês. Estou reorganizando porque vocês me mostraram que a vida que eu tinha antes não era realmente uma vida. E o que você quer dizer? Lucas se levantou, pegou Lara, que protestou brevemente por ter seu lanche de madeira interrompido, e se sentou na poltrona ao lado de Ana Clara. Antes de vocês chegarem, ele começou, minha vida era acordar, trabalhar, dormir, repetir. Fins de semana eram para trabalhar mais. Férias eram para pensar em trabalho em lugares diferentes. Eu pensava que isso era suficiente, que era até admirável. E não era? Era vazio, Lucas disse simplesmente. Eu construí uma vida inteira em torno de evitar exatamente isso. Conexão, dependência, responsabilidade emocional. Achava que isso me fazia forte, independente. Na verdade, me fazia incompleto. Ana Clara observou a forma como ele segurava Lara, como a menina se aninhava naturalmente contra seu peito. Em poucas semanas, Lucas havia se tornado uma presença tão natural na vida dos gêmeos que eles claramente o viam como uma figura de segurança. Você nunca quis filhos próprios? Ela perguntou suavemente. A pergunta pegou Lucas de surpresa. Ele ficou em silêncio por um momento, considerando uma resposta honesta. Sempre achei que não, ele disse finalmente. Meus pais, eles não foram exatamente modelos de paternidade amorosa. Eu cresci pensando que amor paternal era uma obrigação, não um sentimento natural. Mas com Lucas e Lara, ele parou buscando as palavras certas. Com eles, eu entendo pela primeira vez o que significa querer proteger alguém mais do que você protege a si mesmo. Entendo o que significa seu dia inteiro melhorar só porque alguém sorriu para você. Entendo por que as pessoas chamam isso de amor incondicional. Ana Clara sentiu lágrimas formando-se em seus olhos. Havia algo na forma como Lucas falava sobre seus filhos, com uma ternura e admiração que ela nunca havia esperado ouvir de um homem que havia conhecido a maternidade apenas por acaso. Lucas, ela disse, posso te contar algo? Claro.
Quando descobri que estava grávida, fiquei aterrorizada. Não só porque o pai decidiu fugir, mas porque eu não tinha ideia de como seria capaz de amar duas crianças ao mesmo tempo, suficientemente. Tinha medo de que meu coração não fosse grande o bastante. E era. Ana Clara sorriu, olhando para o pequeno Lucas dormindo em seu colo. Descobri que o coração não divide o amor, ele multiplica. Cada criança que você ama faz você capaz de amar mais, não menos. Lucas absorveu essas palavras, sentindo-as ressoar de uma forma profunda. É assim que você se sente com eles? Todos os dias, ela respondeu. E vendo você com eles, você tem esse mesmo amor multiplicador. Pode não ter percebido ainda, mas eu vejo, como você sabe. Porque ontem você cancelou uma reunião de 2 horas para ficar aqui quando Lara estava com cólica. Porque você aprendeu a fazer aquela careta engraçada que faz o pequeno Lucas rir. Porque você instalou travas de segurança em gavetas que nem estão na altura deles ainda pensando no futuro. Isso não é obrigação, Lucas. Isso é amor. As palavras de Ana Clara o atingiram como uma revelação. Lucas olhou para Lara, que agora brincava com os botões de sua camisa, completamente à vontade em seus braços, e percebeu que ela estava certa. Em algum momento durante as últimas semanas, sem que ele percebesse conscientemente, os gêmeos haviam se tornado não apenas crianças pelas quais ele se sentia responsável, mas crianças que ele amava genuinamente. Ana, ele disse, sua voz mais baixa, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você acredita em segundas chances? Em pessoas que podem mudar fundamentalmente quem são? A pergunta carregava um peso que ela não conseguia ignorar. Ana Clara estudou seu rosto, vendo algo ali que a fez entender que eles não estavam mais falando apenas sobre sua situação de trabalho ou mesmo sobre os gêmeos. Eu acredito que as pessoas revelam quem realmente são quando são testadas. Ela disse cuidadosamente. E você está sendo testado todos os dias aqui, com eles, comigo. E todos os dias você escolhe ser melhor do que era no dia anterior. Mesmo não sabendo o que estou fazendo a maior parte do tempo? Ana Clara riu, um som genuíno que encheu a sala. Lucas, você acha que algum pai ou mãe realmente sabe o que está fazendo? A gente aprende fazendo, errando, tentando de novo. O importante é querer acertar. Naquela noite, depois que Ana Clara havia levado os gêmeos para casa, Lucas ficou na sala que havia se tornado o espaço deles. Olhou ao redor para os brinquedos espalhados, as mantas dobradas, os berços vazios que esperavam pelo próximo dia. Pela primeira vez em anos, sua casa não se sentia vazia. Ele pegou o telefone e discou um número que raramente usava. Mãe, ele disse quando a ligação foi atendida. Sou eu, Lucas. Lucas? Querido, que surpresa. Está tudo bem? Você nunca liga à noite. Está tudo bem, ele disse olhando pela janela para o jardim, onde havia começado a imaginar os gêmeos brincando quando ficassem maiores. Na verdade, está melhor do que bem. Queria te contar sobre algumas pessoas que conheci. Pessoas? Uma família, Lucas disse, e percebeu que pela primeira vez a palavra não o assustava. Quero que você os conheça. No outro lado da cidade, Ana Clara colocava os gêmeos em seus berços, cantarolando a mesma música de ninar que Lucas havia ouvido no primeiro dia. Mas esta noite havia algo diferente em sua voz. Uma nota de esperança que não estava lá antes. Quando terminou de cobri-los, ela se sentou na pequena poltrona de seu apartamento simples e olhou ao redor. Era um espaço modesto, mas cheio de amor. Mas pela primeira vez, desde que se tornara mãe, ela permitiu-se imaginar um futuro diferente, não apenas para ela, mas para seus filhos. Um futuro onde eles não precisariam se contentar apenas com o amor dela.
onde poderiam ter uma figura paterna que escolhera estar presente por amor, não por obrigação. Era um pensamento assustador e emocionante ao mesmo tempo. Nas semanas que se seguiram, a rotina na mansão de Lucas se estabeleceu de uma forma que surpreendeu todos os envolvidos. Lucas descobriu que podia trabalhar eficientemente de casa a maior parte do tempo, participando de reuniões virtuais enquanto os gêmeos brincavam próximos a ele. Ana Clara encontrou um equilíbrio entre suas responsabilidades domésticas e o cuidado com os filhos, sempre com Lucas disposto a ajudar. Mas talvez a mudança mais notável tenha sido na forma como eles começaram a se relacionar entre si. Você não precisa fazer isso, Ana Clara disse uma tarde, encontrando Lucas preparando mamadeiras na cozinha. Fazer o que agora? Ele perguntou sorrindo. Era uma conversa que eles tinham quase diariamente. Tudo, ela respondeu, mas estava sorrindo também. Cuidar deles como se fossem seus. Lucas parou o que estava fazendo e a olhou diretamente. Ana, posso te fazer uma pergunta? Sempre. Como você sabe quando alguém se torna seu? Quero dizer, quando você olha para uma pessoa e pensa, esta pessoa é minha família? A pergunta a pegou desprevenida. Ana Clara ficou em silêncio por um momento, considerando não apenas a resposta, mas o que estava por trás da pergunta. Eu acho, ela disse finalmente, que acontece quando você não consegue mais imaginar sua vida sem essa pessoa. Quando o bem-estar dela se torna tão importante quanto o seu próprio. Quando você faria qualquer coisa para protegê-la e vê-la feliz. Lucas assentiu lentamente. Então eu acho que já sei a resposta para a minha pergunta. Sabe, eles já são meus, Ana. E você? Ele hesitou. Depois continuou com coragem que não sabia que possuía. Você também. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles, carregadas de significado e possibilidade. Ana Clara sentiu o coração acelerar, não de medo, mas de uma esperança que havia aprendido a não permitir em seu coração. Lucas, eu sei que é complicado, ele disse rapidamente. Eu sei que sou seu patrão, que nossa situação é estranha, que eu não tenho experiência com famílias. Mas eu também sei que nunca me senti tão certo de algo em toda a minha vida. Ana Clara olhou para ele. Realmente olhou, e viu não o empresário bem-sucedido e distante que havia conhecido 2 anos atrás, mas um homem que havia descoberto uma parte de si mesmo que nem sabia que existia. Um homem que havia se apaixonado não apenas por seus filhos, mas pela ideia de ser parte de uma família de verdade. O que você está dizendo? Ela perguntou suavemente. Estou dizendo que quero que esta situação se torne permanente. Não como patrão e funcionária, mas como família. Estou dizendo que me apaixonei por vocês 3 e que não consigo imaginar minha vida sem vocês. Era um momento de verdade absoluta, e ambos sabiam que a resposta de Ana Clara mudaria tudo para sempre. O silêncio que se seguiu à declaração de Lucas pareceu durar uma eternidade. Ana Clara o olhava com uma expressão que misturava surpresa, emoção e algo que ele não conseguia decifrar completamente. Seus olhos castanho claros brilhavam com lágrimas não derramadas, e suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ela processava as palavras que acabara de ouvir. Lucas, ela disse finalmente, sua voz quase um sussurro. Você tem certeza do que está dizendo? Porque isso muda tudo. Eu sei, ele respondeu, dando um passo em sua direção. E eu nunca tive mais certeza de algo em toda a minha vida. Ana Clara fechou os olhos por um momento, respirando profundamente. Quando os abriu novamente, havia uma determinação nova em seu olhar. Preciso te contar algumas coisas, ela disse. Coisas que você precisa saber antes de decidir se realmente quer fazer parte da nossa vida. Lucas assentiu, preparando-se para ouvir qualquer coisa que ela precisasse compartilhar. Quando descobri que estava grávida de gêmeos,
Ana Clara começou, e o pai decidiu que não queria responsabilidades. Eu fiz uma promessa para mim mesma e para eles. Ela olhou em direção à sala onde os bebês brincavam. Prometi que nunca permitiria que alguém entrasse em nossas vidas se não estivesse completamente comprometido. Eles já passaram pela rejeição uma vez, mesmo antes de nascer. Ana, deixe-me terminar. Ela disse suavemente. Por 2 anos, construí uma vida para nós 3. Foi difícil, foi solitário às vezes, mas era seguro. Eu sabia que podia contar comigo mesma. E agora você aparece com essa possibilidade de algo que eu nem ousava sonhar. Lucas sentiu o coração apertar, percebendo a coragem que estava custando para Ana Clara se abrir dessa forma. Mas eu também preciso que você entenda, ela continuou, que se você mudar de ideia, se decidir que isso é muito complicado ou muito real, não será apenas a mim que você estará rejeitando. Serão eles também. E eu não posso permitir que isso aconteça com meus filhos. Você acha que eu mudaria de ideia? Lucas perguntou, genuinamente curioso sobre os medos dela. Eu acho que você é um homem que viveu toda a sua vida evitando exatamente este tipo de situação. Ana Clara respondeu honestamente. E embora eu veja como você mudou, como você se conectou conosco, ainda há uma parte de mim que tem medo de que isso seja temporário. Uma fase que você está passando. Lucas absorveu as palavras dela, entendendo que os medos de Ana Clara não eram infundados. Ele realmente havia passado 32 anos evitando compromissos emocionais profundos. Mas ele também sabia que o que sentia por ela e pelos gêmeos era diferente de qualquer coisa que havia experimentado antes. Ana, ele disse, posso te mostrar algo? Ela assentiu curiosa. Lucas a levou para seu escritório, um ambiente que ela conhecia bem de seus 2 anos limpando e organizando, mas onde raramente havia conversado com ele. Ele abriu o laptop e girou a tela para que ela pudesse ver. Este é meu calendário, ele disse, apontando para a agenda detalhada na tela. Veja as últimas 6 semanas. Ana Clara examinou o calendário e seus olhos se arregalaram. Onde antes havia reuniões que se estendiam até tarde da noite, viagens de negócio frequentes e compromissos sociais corporativos, agora havia blocos marcados como hora do banho, LL, lanche da tarde, história antes de dormir. Você marcou tempo na sua agenda para eles, ela murmurou, tocada pela organização meticulosa dele. Marquei porque esses momentos se tornaram os mais importantes do meu dia. Lucas explicou. Veja aqui. Ele clicou em outra aba. Cancelei 3 viagens de negócio este mês. Transferi 2 reuniões importantes. Recusei um convite para jantar com investidores porque era aniversário de 8 meses dos gêmeos. Lucas, não estou te mostrando isso para impressionar você, ele disse rapidamente. Estou mostrando porque quero que você entenda que isso não é uma fase para mim. Cada escolha que fiz nas últimas semanas foi pensando em como posso estar mais presente para vocês. Não porque me sinto obrigado, mas porque é onde eu quero estar. Ana Clara olhou para ele, vendo a sinceridade absoluta em seus olhos. E seu trabalho, sua empresa, você construiu tudo isso e continuarei construindo, Lucas disse. Mas agora, sei por que estou construindo. Antes era apenas para mim, para provar algo. Agora é para vocês também, para dar aos gêmeos todas as oportunidades que eles merecem, para te dar a segurança que você nunca teve. As palavras dele a tocaram profundamente. Ana Clara havia lutado sozinha por tanto tempo que a ideia de ter alguém genuinamente preocupado com seu bem-estar e o de seus filhos parecia quase impossível de acreditar. Posso te fazer uma pergunta? Ela disse. Qualquer coisa. O que você quer de nós? Quero dizer, de verdade, qual é o seu plano ideal? A pergunta era direta e mereceu uma resposta igualmente honesta. Eu quero que vocês se mudem para cá. Lucas disse sem hesitação.
Não como funcionária e patrão, mas como família. Quero adotar legalmente os gêmeos, se você me permitir. Quero que eles me chamem de pai e saibam que sempre poderão contar comigo. E eu quero... O quê? Eu quero me casar com você, ele disse, as palavras saindo com uma convicção que surpreendeu até mesmo ele. Não por conveniência, não por obrigação, mas porque me apaixonei por você. Pela forma como você ama seus filhos, pela sua força, pela sua gentileza, por quem você é. Ana Clara sentiu as lágrimas finalmente transbordarem. Era tudo que ela havia secretamente desejado, mas nunca ousara esperar. Lucas, ela sussurrou, eu também me apaixonei por você. As palavras ficaram suspensas entre eles por um momento, e então Lucas se aproximou, erguendo suavemente a mão para tocar o rosto dela. Mesmo? Ele perguntou como se não pudesse acreditar. Mesmo? Ela confirmou, sorrindo através das lágrimas. Aconteceu tão gradualmente que quase não percebi. Primeiro, você se tornou alguém em quem eu podia confiar. Depois, alguém com quem eu queria compartilhar os pequenos momentos do dia. E então você se tornou alguém que eu não conseguia imaginar viver sem. Lucas se inclinou e a beijou suavemente. Um beijo cheio de promessa e ternura. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Então é isso? Ana Clara perguntou. Vamos tentar ser uma família de verdade? Não vamos tentar. Lucas corrigiu, entrelaçando os dedos com os dela. Nós já somos uma família. Agora só vamos tornar isso oficial. Naquela noite, eles conversaram até tarde sobre os próximos passos. Lucas insistiu que Ana Clara continuasse trabalhando se quisesse, mas não por necessidade financeira. Ele queria que ela tivesse escolhas, algo que havia faltado em sua vida até então. Eu gosto de cuidar desta casa, ela disse, mas talvez eu possa estudar também. Sempre quis fazer um curso superior. Administração? Lucas sugeriu. Você poderia me ajudar com a empresa. Na verdade, Ana Clara sorriu timidamente. Sempre quis estudar psicologia infantil, trabalhar com crianças. Então vamos providenciar isso, Lucas disse sem hesitação. Os melhores cursos, os melhores professores, qualquer coisa que você quiser. Nas semanas seguintes, eles começaram a integrar suas vidas de forma mais oficial. Ana Clara e os gêmeos se mudaram para a mansão. E Lucas descobriu a alegria de acordar todos os dias com uma casa cheia de vida. As manhãs se tornaram sua parte favorita do dia. Ele acordava com o som dos gêmeos, balbuciando em seus berços, e frequentemente encontrava Ana Clara já de pé, preparando o café da manhã enquanto cantarolava baixinho. Era uma cena de domesticidade que ele jamais havia imaginado desejar, mas que agora não conseguia imaginar viver sem. Bom dia, família, ele disse uma manhã, entrando na cozinha e beijando Ana Clara antes de pegar o pequeno Lucas do berço portátil. Alguém acordou de bom humor hoje, Ana Clara observou sorrindo. Todos os dias, Lucas respondeu, fazendo caretas engraçadas que fizeram o bebê rir. Como não acordar de bom humor quando você tem isso te esperando? Mas nem tudo foi perfeito desde o início. Houve ajustes difíceis, momentos de tensão e descobertas sobre as diferenças em suas formas de ver o mundo. Uma dessas diferenças veio à tona numa tarde quando Lucas chegou em casa com sacos e sacos de brinquedos caros para os gêmeos. Lucas, Ana Clara disse cuidadosamente, observando a quantidade excessiva de presentes. Você não precisa fazer isso. Fazer o quê? Ele perguntou, genuinamente confuso, enquanto montava um centro de atividades que custava mais que o salário mensal anterior de Ana Clara. Comprar o amor deles, ela disse suavemente. Eles já te amam. Você não precisa provar nada. Lucas parou o que estava fazendo, percebendo que ela estava certa. Eu quero dar a eles tudo que eu não tive. E o que você não teve? Presença, Lucas admitiu.
Meus pais me davam coisas em vez de tempo. Achei que se eu desse coisas suficientes... Você dá presença. Ana Clara o interrompeu, se aproximando dele. Você está aqui todos os dias. Você conhece os horários deles, suas comidas favoritas. Você sabe que o pequeno Lucas gosta de dormir virado para a direita e que Lara precisa do ursinho rosa para se acalmar. Isso vale mais que qualquer brinquedo. Foi uma lição importante para Lucas, que havia crescido acreditando que amor era demonstrado através de gestos grandiosos e presentes caros. Ana Clara estava lhe ensinando que amor era encontrado nos pequenos momentos cotidianos. Outro desafio veio quando Lucas quis apresentar Ana Clara e os gêmeos para seus pais. Eles vão gostar de vocês, ele assegurou, mas Ana Clara percebia a tensão em sua voz. E se não gostarem? Ela perguntou. Você disse que eles são muito... formais. Então eles terão que aprender a aceitar, Lucas disse com determinação. Vocês são minha família agora. Isso não é negociável. O jantar com os pais de Lucas foi exatamente tão formal e desconfortável quanto Ana Clara havia temido. Helena e Roberto Ferraz eram pessoas educadas, mas frias, que claramente não sabiam como interagir com crianças pequenas e tinham reservas óbvias sobre o relacionamento de seu filho. Então, Ana Clara, Helena disse durante o jantar, Lucas nos contou que você trabalhava para ele. Trabalho, Ana Clara corrigiu diplomaticamente. Cuido da casa. Que interessante, Roberto comentou, sua voz carregada de implicações que não passou despercebida por ninguém. Lucas sentiu a tensão e decidiu ser direto. Pai, mãe, Ana Clara e eu vamos nos casar. Os gêmeos serão meus filhos legalmente. Espero que vocês possam aceitar e apoiar nossa família. O silêncio que se seguiu foi tenso, mas finalmente Helena falou. Se é isso que te faz feliz, filho... Lucas disse firmemente. Mais feliz do que jamais fui. Roberto olhou para os gêmeos, que Ana Clara segurava cuidadosamente, tentando mantê-los calmos no ambiente estranho. Eles são bonitos, ele admitiu finalmente. Quantos anos? 9 meses agora, Ana Clara respondeu. E você vai adotá-los legalmente? Helena perguntou a Lucas. Vou, eles serão Ferraz também. Ana Clara sentiu lágrimas se formarem em seus olhos ao ouvir isso. A ideia de seus filhos terem não apenas um pai, mas um nome de família, uma identidade segura, era mais do que ela havia ousado sonhar. A noite não foi fácil, mas foi um começo. Lucas deixou claro que sua nova família era uma prioridade, e gradualmente seus pais começaram a aceitar que esta era a nova realidade. Meses depois, numa tarde ensolarada de domingo, Lucas encontrou Ana Clara no jardim, observando os gêmeos tentarem dar seus primeiros passos na grama macia. Eles estavam maiores agora, mais estáveis, suas personalidades se desenvolvendo de formas distintas e encantadoras. Eles crescem tão rápido, ela disse, quando ele se sentou ao lado dela no banco que havia mandado instalar especificamente para momentos como esse. Rápido demais, Lucas concordou, observando o pequeno Lucas tentar alcançar uma borboleta. Às vezes tenho medo de que um dia eu acorde e eles não precisem mais de nós. Eles sempre vão precisar de nós, Ana Clara disse, pegando a mão dele. Só de formas diferentes. Ana, Lucas disse, virando-se para encará-la. Você é feliz? De verdade? Mais feliz do que jamais imaginei ser possível. Ela respondeu honestamente. E você? Eu costumava pensar que felicidade era alcançar metas, Lucas disse, observando Lara dar alguns passos bambos antes de se sentar na grama. Agora eu sei que felicidade é isso. Segundas-feiras comuns, domingos preguiçosos, noites acordados quando eles estão doentes, manhãs assistindo eles descobrirem o mundo. Você tem certeza que não vai sentir falta da sua antiga vida? Ana Clara perguntou, uma insegurança ocasional ainda aparecendo. Minha antiga vida? Lucas riu.
Ana, minha antiga vida era uma lista de tarefas sem fim em uma casa vazia. Isso aqui, isso é vida de verdade. Naquele momento, o pequeno Lucas conseguiu finalmente alcançar a borboleta que voou gentilmente para longe. Ele olhou para trás, para Lucas e Ana Clara, com um sorriso enorme no rosto, claramente orgulhoso de sua conquista. Papai, mamãe, ele balbuciou, uma das primeiras vezes que usou as palavras claramente. Lucas sentiu o coração se aquecer de uma forma que nunca havia experimentado antes. Ele me chamou de papai, disse admirado. Porque é isso que você é, Ana Clara respondeu sorrindo. Para eles, para mim, você sempre foi. 6 meses depois de Ana Clara e os gêmeos se mudarem oficialmente para a mansão, Lucas descobriu que viver em família era simultaneamente mais maravilhoso e mais desafiador do que havia imaginado. Era uma manhã de terça-feira, quando essa realidade se cristalizou de forma inesperada. O pequeno Lucas havia acordado com febre alta durante a madrugada, chorando inconsolavelmente. Ana Clara passou a noite toda tentando baixar sua temperatura, aplicando compressas frias e oferecendo líquidos, enquanto Lucas se sentia completamente perdido, querendo ajudar, mas não sabendo como. Talvez devêssemos levá-lo ao hospital, Lucas sugeriu pela 4ª vez, observando Ana Clara embalar o bebê que finalmente havia adormecido por exaustão. É só um resfriado, Lucas, ela respondeu pacientemente, mas ele podia ver o cansaço em seus olhos. Crianças ficam doentes, é normal. Normal. Lucas passou a mão pelos cabelos desgrenhados. Ele estava queimando de febre. Como isso pode ser normal? Ana Clara olhou para ele com uma mistura de compreensão e exaustão. Porque você nunca passou por isso antes, mas eu prometo, é só parte de ser pai. A palavra pai ainda causava um aperto no peito de Lucas. Não de medo, mas de responsabilidade avassaladora. Em alguns meses, ele havia passado de um homem que mal sabia como segurar um bebê para alguém que se preocupava obsessivamente com cada tosse, cada mudança de humor, cada pequeno machucado. Como você fica tão calma? Ele perguntou, genuinamente admirado. Experiência, Ana Clara respondeu, ajeitando o pequeno Lucas em seu berço. E porque entrar em pânico não ajuda ninguém. Eles sentem nossa energia. Naquela manhã, Lucas cancelou todas as reuniões do dia, algo que teria sido impensável alguns meses atrás. Ele ficou em casa, aprendendo a preparar chás caseiros, observando Ana Clara medir temperatura e administrar medicamentos com uma competência que o impressionava. Você é incrível, ele disse durante a tarde, quando a febre finalmente havia cedido e o pequeno Lucas dormia tranquilamente. Sou mãe, Ana Clara respondeu simplesmente. É isso que fazemos. Não todas as mães, Lucas disse, pensando em sua própria infância, onde doenças eram tratadas por babás e enfermeiras particulares, nunca por seus pais diretamente. Ana Clara percebeu a melancolia em sua voz. Lucas, você quer falar sobre sua infância? Era uma conversa que eles vinham adiando, mas que se tornava cada vez mais necessária conforme construíam sua própria família. Não há muito o que falar, Lucas disse, sentando-se ao lado dela no sofá. Meus pais são pessoas ocupadas, importantes. Acreditavam que amor era proporcionar a melhor educação, os melhores cuidados médicos, as melhores oportunidades. Mas nunca presença. Deve ter sido solitário. Foi. Mas eu aprendi a viver com isso, até vocês chegarem e me mostrarem o que eu estava perdendo. Ana Clara pegou sua mão. E agora você tem medo de repetir os mesmos erros? Tenho medo de não saber como fazer diferente, Lucas admitiu. Esta manhã, vendo você cuidar dele com tanta naturalidade, eu me senti completamente inadequado. Lucas, Ana Clara disse suavemente, você acha que eu sabia o que estava fazendo quando eles nasceram?
Eu estava aterrorizada. Aprendi fazendo, errando, tentando de novo. É assim que funciona. Mesmo? Mesmo. E sabe qual é a diferença entre você e seus pais? Você está aqui. Você cancelou reuniões importantes para ficar ao lado de uma criança doente. Você se importa o suficiente para ter medo de errar. As palavras de Ana Clara o tranquilizaram, mas também o fizeram refletir sobre outras mudanças que precisavam acontecer em suas vidas. Naquela semana, Lucas tomou uma decisão que surpreendeu até mesmo Ana Clara. Quero vender a empresa, ele anunciou durante o jantar. Ana Clara quase engasgou com o vinho. O quê? Não toda, ele esclareceu rapidamente. Mas quero vender uma participação majoritária. Manter controle criativo e estratégico, mas delegar a operação do dia a dia. Lucas, você construiu essa empresa do zero. É sua vida. Era minha vida, ele corrigiu. Agora, vocês são minha vida. E eu quero tempo para isso. Ana Clara estudou seu rosto, procurando sinais de que essa era uma decisão impulsiva, que ele poderia se arrepender depois. Você tem certeza? Não quero que daqui a alguns anos você me culpe por ter te feito abrir mão dos seus sonhos. Ana, Lucas pegou suas mãos sobre a mesa. Meus sonhos mudaram. Antes, eu sonhava com IPOs e expansões internacionais. Agora eu sonho em ensinar o pequeno Lucas a andar de bicicleta. Sonho em ver Lara se formar na faculdade. Sonho em envelhecer ao seu lado, vendo nossos netos brincarem neste jardim. Os olhos de Ana Clara se encheram de lágrimas. Nossos netos? Se você quiser ter mais filhos comigo, Lucas disse, corando ligeiramente. Eu sei que talvez seja cedo para falar disso. Eu quero, Ana Clara disse sem hesitação, mas não precisa vender a empresa por isso. Podemos encontrar um equilíbrio. Eu já encontrei meu equilíbrio, Lucas respondeu. E ele está nesta mesa, nesta casa, nesta família. A decisão de Lucas de reestruturar sua relação com o trabalho coincidiu com outras mudanças importantes em suas vidas. Ana Clara havia começado seus estudos de psicologia infantil, frequentando aulas 3 vezes por semana, enquanto Lucas cuidava dos gêmeos. Como foi hoje? Ele perguntava sempre que ela chegava das aulas, genuinamente interessado em seus estudos. Desafiador, ela respondeu numa tarde específica, parecendo preocupada. Estamos estudando desenvolvimento infantil e tem algumas coisas sobre as quais eu queria conversar com você. Sobre os gêmeos, sobre eles e sobre nós como família. Lucas se sentou, dando-lhe toda a sua atenção. Lara estava brincando no tapete ao lado deles, enquanto o pequeno Lucas dormia em seu berço. O que você aprendeu sobre a importância da consistência na educação? Ana Clara começou. E sobre como diferenças no estilo de criação dos pais podem confundir as crianças. Lucas franziu a testa. Você acha que temos estilos diferentes? Eu acho que você tem medo de ser firme com eles, Ana Clara disse gentilmente. E eu entendo por quê. Você não quer ser como seus pais foram com você, mas às vezes disciplina amorosa é necessária. Era uma observação perspicaz que pegou Lucas desprevenido. Ele realmente tinha dificuldade em estabelecer limites, sempre com medo de parecer frio ou rejeitador. Ontem, Ana Clara continuou, quando Lara jogou comida no chão, você riu e limpou. Mas quando ela fez a mesma coisa comigo, eu expliquei por que não podia fazer isso e não deixei ela repetir o comportamento. Você acha que isso é ruim? Acho que precisamos estar alinhados. Eles precisam de estrutura e consistência. Amor não significa ausência de limites. Foi uma lição difícil para Lucas, que associava disciplina com frieza emocional. Mas Ana Clara o ajudou a entender que estabelecer limites era, na verdade, uma forma de amor. Mostre para mim, ele disse. Me ensine como fazer isso do jeito certo. Nas semanas seguintes,
Ana Clara pacientemente ensinou Lucas sobre disciplina positiva, sobre como estabelecer rotinas que dessem segurança às crianças, sobre a diferença entre ser permissivo e ser amoroso. Não, Lara, Lucas disse quando a menina tentou puxar os cabelos de Ana Clara. Isso machuca a mamãe. Vamos fazer carinho assim. Ele mostrou como fazer um carinho gentil. Muito bem, Ana Clara sussurrou, sorrindo para ele. Está aprendendo. O progresso de Lucas como pai era evidente não apenas para Ana Clara, mas para todos ao redor. Os gêmeos, agora com mais de 1 ano, claramente o viam como uma figura paterna plena. Eles corriam para ele quando se machucavam, pediam papai, quando queriam colo, e dormiam tranquilamente quando ele cantava as canções de ninar que Ana Clara havia lhe ensinado. Mas talvez o teste mais significativo de sua transformação tenha vindo quando seus próprios pais visitaram a casa para jantar. Eles mudaram muito, Helena comentou, observando os gêmeos brincarem no jardim enquanto Lucas os supervisionava atentamente. As crianças ou você? Ana Clara perguntou diplomaticamente. Ambos, Helena admitiu. Lucas parece mais feliz, mais completo, e as crianças são adoráveis. Elas são especiais, Ana Clara concordou, observando Lucas construir uma torre de blocos com o pequeno Lucas, enquanto Lara tentava ajudar, derrubando tudo. Posso fazer uma pergunta pessoal? Helena perguntou hesitante. Claro. Você ama meu filho? De verdade? Não pela segurança financeira ou pelas oportunidades que ele pode oferecer? A pergunta era direta, mas Ana Clara podia ver que vinha de um lugar de proteção materna genuína. Senhora Helena, Ana Clara respondeu, eu me apaixonei por seu filho quando ele se ajoelhou no chão da lavanderia para ajudar a alimentar meus bebês. Quando ele reorganizou toda a sua vida, porque viu uma família onde antes só via obrigações. Eu me apaixonei pelo homem que ele se tornou quando descobriu que tinha um coração maior do que jamais imaginara. Helena ficou em silêncio por um momento, depois assentiu. Ele realmente mudou. Há uma leveza nele que nunca vi antes. Ele encontrou seu propósito, Ana Clara disse simplesmente. Naquela noite, depois que os avós foram embora e as crianças estavam dormindo, Lucas e Ana Clara se sentaram na varanda, aproveitando a brisa fresca da noite. Suas aulas estão indo bem? Lucas perguntou, passando o braço ao redor dela. Muito bem. Na verdade, tenho uma proposta para você. Que tipo de proposta? Estou pensando em fazer meu estágio em uma creche, Ana Clara disse. Mas não qualquer creche. Quero abrir nossa própria instituição. Um lugar que realmente se importe com o desenvolvimento integral das crianças. Lucas se animou imediatamente. Isso é uma ideia incrível. Você já pensou na localização? No modelo pedagógico? Pensei em muitas coisas, Ana Clara sorriu. Mas também pensei que talvez você quisesse se envolver. Você tem experiência em construir negócios e eu tenho a paixão pela educação infantil. Você quer que trabalhemos juntos? Quero que construamos algo juntos, algo que beneficie outras famílias como a nossa. Lucas ficou em silêncio por um momento, considerando a proposta. A ideia de trabalhar com Ana Clara, de combinar suas habilidades empresariais com a paixão dela pela educação, era profundamente atraente. Teria que ser perfeito, ele disse finalmente. Se vamos colocar nosso nome nisso, se vamos cuidar dos filhos de outras pessoas, tem que ser excepcional. Então você está interessado? Estou mais que interessado, estou inspirado. Foi assim que nasceu a ideia que mudaria não apenas suas vidas, mas as vidas de muitas outras famílias na comunidade. Nas semanas seguintes, eles passaram as noites planejando. Ana Clara pesquisava metodologias pedagógicas enquanto Lucas trabalhava nos aspectos financeiros e legais. Os gêmeos frequentemente ajudavam,
rabiscando nos papéis e oferecendo suas opiniões em uma linguagem que só eles entendiam. Sabe o que mais me anima nesse projeto? Ana Clara disse uma noite, enquanto organizavam os planos espalhados pela mesa. O quê? É que estamos criando algo que nossos filhos poderão se orgulhar. Não apenas por ser bem-sucedido, mas por fazer a diferença na vida das pessoas. Lucas olhou para ela, para os planos que haviam criado juntos, para os gêmeos dormindo tranquilamente no sofá ao lado deles, e sentiu uma satisfação profunda que era completamente diferente de qualquer sucesso profissional que havia experimentado antes. Ana, ele disse, você percebe o que fizemos? O quê? Não apenas construímos uma família, construímos uma vida que tem significado. É assim que você se sente? É assim que eu sei que tomei as decisões certas, Lucas respondeu, beijando-a suavemente. Todos os dias, você e as crianças me mostram que existe algo muito maior que sucesso individual. Existe propósito compartilhado. Naquela noite, enquanto transferiam os gêmeos adormecidos para seus berços, Ana Clara reflexionou sobre a jornada que os havia trazido até ali. Menos de um ano atrás, ela era uma mãe solteira lutando para sobreviver, e Lucas era um empresário bem-sucedido, mas emocionalmente isolado. Agora, eles eram parceiros em todos os sentidos, no amor, na paternidade, nos sonhos para o futuro. Lucas, ela sussurrou enquanto cobriam Lara, você se arrepende de alguma coisa? De ter demorado tanto para encontrar vocês? Ele respondeu sem hesitação. Mas nem disso, na verdade. Porque talvez eu precisasse estar pronto para vocês e talvez vocês precisassem estar prontos para mim. Você acha que estávamos destinados a nos encontrar? Eu acho que estávamos destinados a nos tornar uma família, Lucas disse, olhando para os dois pequenos que dormiam pacificamente. E eu não conseguiria imaginar uma família mais perfeita que esta. O outono chegou trazendo consigo uma sensação de plenitude que Lucas jamais havia experimentado. Os gêmeos, agora com 15 meses, enchiam a mansão com suas risadas e descobertas diárias. Lara havia começado a formar palavras completas, enquanto o pequeno Lucas mostrava sinais precoces de curiosidade científica, sempre desmontando e remontando seus brinquedos com determinação impressionante. Ana Clara havia se destacado em seus estudos de psicologia infantil, tanto que seus professores já comentavam sobre seu potencial para a pesquisa acadêmica. O projeto da creche também estava tomando forma, com planos arquitetônicos sendo finalizados e licenças sendo processadas. Era uma manhã de sábado quando Lucas acordou com uma certeza absoluta. Estava na hora de oficializar o que já sabiam ser verdade há meses. Ana, ele disse suavemente, encontrando-a na cozinha preparando o café da manhã, enquanto os gêmeos brincavam em suas cadeiras altas. Você pode ficar com as crianças esta tarde? Preciso sair para resolver uma coisa importante. Claro! Ana Clara respondeu, mas havia curiosidade em sua voz. Tudo bem? Mais que bem. Lucas sorriu, beijando-a na testa. É uma surpresa. Ana Clara o observou partir com uma expressão pensativa. Em mais de um ano juntos, ela havia aprendido a reconhecer os diferentes humores de Lucas, e hoje havia algo especial em seus olhos, uma expectativa alegre que ela não conseguia decifrar. Lucas dirigiu até o centro de São Paulo, para uma joalheria tradicional que havia sido recomendada por um colega. Não era apenas qualquer joalheria. Era um lugar conhecido por criar peças únicas, com história e significado. Estou procurando um anel de noivado, ele disse ao joalheiro, um senhor de cabelos grisalhos que o recebeu com profissionalismo caloroso. Claro, senhor. Tem alguma ideia do que gostaria? Lucas parou por um momento, pensando em Ana Clara. Algo que reflita quem ela é.
Ela não gosta de ostentação, mas aprecia beleza genuína. É mãe, estudante, sonhadora. É a pessoa mais forte que conheço. O joalheiro sorriu. Parece que conhece bem sua futura noiva. Vamos ver o que podemos encontrar. Depois de examinar várias opções, Lucas se deparou com um anel que o fez parar instantaneamente. Era um solitário elegante, mas com um detalhe único. Duas pequenas pedras laterais que abraçavam o diamante central, simbolizando proteção e união. Ele disse sem hesitação. As pedras menores representam as crianças, protegendo e emoldurando o amor central. Uma escolha linda, o joalheiro aprovou. Posso gravar algo no interior? Lucas pensou por um momento. Grave, para sempre, nossa família. Enquanto esperava o anel ser preparado, Lucas caminhou pelas ruas do centro, seus pensamentos voltando para a jornada extraordinária que o havia trazado até aquele momento. Menos de 2 anos atrás, sua maior preocupação era fechar o próximo negócio. Hoje, sua única preocupação era criar o momento perfeito para a mulher que havia transformado sua vida. Ele pegou o telefone e ligou para Carmen, a funcionária de limpeza de meio período que ocasionalmente os ajudava com tarefas extras. Carmen, é o Lucas. Preciso de um favor especial para hoje à noite. Quando Lucas chegou em casa no final da tarde, encontrou uma cena que fez seu coração se aquecer. Ana Clara estava no jardim com os gêmeos, ensinando-os a identificar diferentes tipos de folhas. O pequeno Lucas tentava comer uma folha de carvalho, enquanto Lara a usava como leque. Como foi sua saída misteriosa? Ana Clara perguntou, se levantando e sacudindo a grama de suas roupas. Produtiva. Lucas sorriu. Na verdade, queria te convidar para um jantar especial hoje. Carmen vai ficar com as crianças. Um jantar? Lucas, não precisamos sair. Posso cozinhar algo especial aqui mesmo? Não, Lucas interrompeu gentilmente. Hoje você não cozinha nada. Hoje você só precisa ser linda e estar presente. Ana Clara estudou seu rosto, intrigada pela energia diferente que ele irradiava. Está tramando alguma coisa, Sr. Ferraz? Talvez, ele respondeu, pegando-a pela cintura. Você confia em mim? Com minha vida. Ela respondeu sem hesitação. Então vamos sair às 7. Enquanto Ana Clara se preparava, Lucas finalizou os detalhes de sua surpresa. Não seria um restaurante fancy ou um local público. Seria ali mesmo, no jardim que havia se tornado o coração de sua vida familiar, mas transformado para a ocasião. Carmen havia seguido suas instruções perfeitamente. O pergolado que ele havia mandado construir no ano anterior estava decorado com luzes pequenas e delicadas. Uma mesa para 2 estava posta com a louça especial que Ana Clara admirava, mas nunca usavam. Velas aromáticas criavam uma atmosfera mágica sem serem exageradas. Meu Deus! Ana Clara sussurrou quando desceu as escadas e viu a preparação através das janelas da sala. Lucas, isso é lindo! Ela usava um vestido azul simples, mas elegante, que realçava seus olhos castanho claros. Seu cabelo estava solto, caindo suavemente sobre os ombros, e Lucas teve que respirar fundo para controlar a emoção. Você está perfeita, ele disse oferecendo-lhe o braço. Para que é tudo isso? Ela perguntou enquanto caminhavam para o jardim. Para celebrar, Lucas respondeu. Para agradecer. Para fazer uma pergunta muito importante. Ana Clara sentiu o coração acelerar, mas tentou manter a calma. Eles se sentaram à mesa e Lucas serviu o jantar que havia encomendado de um dos melhores restaurantes da cidade. Nada muito elaborado, mas os pratos que ele sabia que ela adorava. Durante o jantar, eles conversaram sobre tudo e nada. Ana Clara notou que Lucas estava mais nervoso que o usual, suas mãos tremendo ligeiramente quando servia o vinho. Havia uma energia contida nele, como se estivesse se preparando para algo monumental. Ana,
ele disse quando terminaram a sobremesa. Quero que você saiba que estes foram os melhores 18 meses da minha vida. Para mim também, ela respondeu, tocando sua mão sobre a mesa. Antes de vocês, Lucas continuou, eu achava que sabia o que era sucesso. Pensava que sabia o que era felicidade, mas eu não sabia nada. Lucas, deixe-me terminar, ele disse suavemente, se levantando da cadeira. Você me ensinou que sucesso não é o que você conquista, mas o que você constrói. Não é o que você acumula, mas o que você compartilha. Você me mostrou que a verdadeira felicidade não está em alcançar metas, mas em encontrar pessoas pelas quais vale a pena viver. Ana Clara sentiu lágrimas se formando em seus olhos quando Lucas se ajoelhou ao lado de sua cadeira. Você me deu uma família quando eu nem sabia que queria uma. Você me deu filhos que são minha alegria todos os dias. Você me deu propósito, direção e um amor que eu nem sabia que existia. Lucas tirou a pequena caixa azul do bolso e Ana Clara levou a mão à boca, finalmente entendendo o que estava acontecendo. Ana Clara, ele disse, sua voz embargada pela emoção. Você quer se casar comigo? Quer tornar oficial o que já somos no coração? Quer construir oficialmente esta família que já existe e todas as aventuras que ainda vão vir? Ana Clara olhou para o anel. Simples, elegante, perfeito, e depois para o homem ajoelhado à sua frente. O mesmo homem que havia encontrado ela amamentando seus bebês na lavanderia, que havia reorganizado sua vida inteira para acomodar uma família que nem sabia que queria, que havia se tornado pai antes de se tornar marido. Lucas, ela sussurrou. Sim, 1000 vezes sim. Ele colocou o anel em seu dedo com mãos trêmulas, e quando se levantou para beijá-la, Ana Clara viu lágrimas em seus olhos também. Eu te amo, ele disse contra seus lábios. Eu te amo também, ela respondeu. Amo você, amo nossa família, amo nossa vida juntos. Eles se beijaram sob as luzes do pergolado, e naquele momento o mundo inteiro parecia perfeito. Posso ver o anel? Ana Clara perguntou, estendendo a mão para admirar melhor a peça. Tem uma gravação, Lucas disse timidamente. Ana Clara tirou o anel e leu as palavras gravadas no interior. Para sempre, nossa família. Ela leu em voz alta, e novas lágrimas correram por seu rosto. Lucas, é perfeito. As pedras pequenas representam as crianças, ele explicou, protegendo e abraçando nosso amor. Você pensou em tudo, ela murmurou admirada. Pensei nesta noite por meses, Lucas admitiu. Queria que fosse perfeita, porque você merece perfeição. Não precisava ser perfeita, Ana Clara disse, tocando seu rosto. Só precisava ser nossa. Naquele momento, eles ouviram ruídos vindos da casa. Carmen apareceu na porta da cozinha com os gêmeos que haviam acordado e estavam claramente procurando pelos pais. Papai, mamãe! O pequeno Lucas gritou, estendendo os braços. Acho que eles querem participar da celebração. Ana Clara riu. Claro que querem, Lucas disse, pegando o pequeno Lucas no colo enquanto Ana Clara pegava Lara. Afinal, eles são os responsáveis por tudo isso. Carmen, discreta como sempre, se despediu e partiu, deixando a família a sós com seu momento especial. Olhem! Ana Clara mostrou o anel para os gêmeos. Papai e mamãe vão se casar. Casa! Lara repetiu batendo palmas. Isso mesmo, pequena. Lucas riu. Vamos ter uma festa grande e vocês vão ser parte de tudo. Eles se sentaram na grama do jardim, os gêmeos brincando entre eles, enquanto Lucas e Ana Clara planejavam o futuro. Quando você quer que seja o casamento? Lucas perguntou. Não precisa ser nada muito elaborado, Ana Clara disse. Só nossa família, alguns amigos próximos. E meus pais, Lucas acrescentou. Eles vão querer estar presentes. Claro. E eu quero que seja aqui, neste jardim. Este lugar é especial para nós. Primavera, Lucas sugeriu. Em alguns meses, quando o jardim estiver florido. Perfeito, Ana Clara concordou.
E Lucas? Sim, quero que os gêmeos participem da cerimônia. Eles são parte desta família desde o início. Obviamente, Lucas sorriu. Na verdade, estava pensando em adotá-los oficialmente logo após o casamento, se você concordar. Ana Clara sentiu uma onda de emoção tão forte que teve que fechar os olhos por um momento. Você quer adotá-los? Quero que tenham meu nome legalmente. Quero que saibam, sem sombra de dúvida, que são meus filhos, que sempre serão meus filhos. Lucas Ferraz Júnior e Lara Ferraz. Ana Clara testou os nomes. Soa perfeito. E Ana Clara Ferraz? Lucas perguntou esperançoso. Ainda melhor, ela sorriu. Naquela noite, depois de colocar os gêmeos para dormir, eles ficaram na cama conversando sobre os planos para o casamento, para a creche, para o futuro. Sabe o que mais me emociona? Ana Clara disse, brincando com o anel novo. O quê? É que agora temos um futuro oficial para planejar. Não apenas esperanças ou possibilidades, mas planos reais. Como o quê? Como onde vamos passar nossas primeiras férias como família casada? Como vamos comemorar os aniversários das crianças? Como vamos lidar quando eles forem para a escola? Escola, Lucas repetiu pensativamente. Nossa creche estará funcionando até lá? Espero que sim. Seria lindo se nossos próprios filhos pudessem frequentá-la. Nossa creche, nossos filhos, nosso casamento, nossa família, Lucas enumerou. Gosto de como todas essas palavras soam com nosso na frente. Eu também, Ana Clara concordou, se aninhando mais perto dele. Lucas? Obrigada. Por quê? Por ter encontrado a gente, por ter nos escolhido, por ter transformado 3 pessoas em uma família. Ana? Lucas disse, virando-se para olhá-la diretamente. Foram vocês que me encontraram, vocês que me transformaram de um homem solitário em pai, em parceiro, em alguém que finalmente entende o que significa estar completo. Eles adormeceram naquela noite com os dedos entrelaçados, o anel de noivado captando reflexos da luz da lua que entrava pela janela. No quarto ao lado, os gêmeos dormiam tranquilamente, inconscientes de que suas vidas acabavam de ficar ainda mais seguras e cheias de amor. Na manhã seguinte, Ana Clara acordou e por um momento pensou que havia sonhado tudo. Mas então viu o anel em seu dedo e sorriu, lembrando-se de cada momento perfeito da noite anterior. Bom dia, futura senhora Ferraz, Lucas sussurrou em seu ouvido. Bom dia, futuro marido, ela respondeu, virando-se para beijá-lo. Do quarto ao lado, eles ouviram os gêmeos começando a acordar, suas vozes sonolentas chamando por papai e mamãe. Vamos contar as novidades para eles? Lucas sugeriu. Vamos, Ana Clara concordou. Embora eu ache que eles já sabem que somos uma família para sempre. Como sabem? Porque crianças sentem essas coisas, ela disse, pegando a mão dele. Eles sempre souberam que você era deles, mesmo antes de você saber. Lucas pensou nessas palavras enquanto caminhavam para o quarto dos gêmeos. Era verdade. Desde o primeiro dia, as crianças haviam o aceito como pai com uma naturalidade que o havia surpreendido. Como se sempre soubessem que ele estava destinado a fazer parte de suas vidas. Papai! Mamãe! Os gêmeos gritaram quando os viram, estendendo os braços para serem pegos. Bom dia, meus amores, Ana Clara disse, pegando Lara, while Lucas pegava o pequeno Lucas. Temos uma novidade para vocês, Lucas anunciou solenemente. Nova! Lara repetiu, batendo palmas. Papai e mamãe vão se casar, Ana Clara explicou. Vamos ter uma festa grande aqui no jardim. Festa! O pequeno Lucas gritou, claramente aprovando a ideia. E depois do casamento, Lucas acrescentou, vocês vão ter meu nome também. Vão ser oficialmente meus filhos. As crianças, é claro, não entenderam completamente o significado das palavras, mas responderam à energia alegre dos pais com sorrisos e risadas. Naquele momento, abraçados no quarto das crianças, com a luz dourada da manhã entrando pelas janelas,
Lucas soube com absoluta certeza que havia tomado a decisão mais importante de sua vida na noite anterior. Não apenas havia pedido Ana Clara em casamento, havia oficializado seu compromisso com a família que eles haviam construído juntos e com todas as aventuras que ainda estavam por vir. 6 meses depois do pedido de casamento, uma manhã dourada de primavera despertou sobre São Paulo. O jardim da mansão de Lucas estava transformado em um cenário de sonhos. Pétalas de rosas brancas espalhadas pelo gramado, arranjos delicados de flores silvestres adornando o pergolado, e cadeiras de madeira clara dispostas em semicírculo ao redor do altar improvisado, onde Lucas e Ana Clara se casariam. Era o dia que eles haviam planejado com tanto carinho, mas que parecia ter chegado rápido demais e devagar demais ao mesmo tempo. Ana Clara acordou cedo, como sempre fazia, mas desta vez por ansiedade feliz em vez de responsabilidade maternal. Os gêmeos, agora com quase 2 anos, dormiam tranquilamente em seus berços, alheios ao fato de que este seria um dos dias mais importantes de suas jovens vidas. "Bom dia, noiva", Helena Ferraz disse suavemente, entrando no quarto com uma bandeja de café. Ao longo dos meses de preparação do casamento, a relação entre Ana Clara e a mãe de Lucas havia se transformado de cordialidade respeitosa para a afeição genuína. "Bom dia, dona Helena", Ana Clara respondeu, se sentando na cama. "Conseguiu dormir?" "Pouco", Helena admitiu com um sorriso. "Não porque estou preocupada, mas porque estou feliz demais. Faz tanto tempo que não vejo Lucas verdadeiramente radiante." Ana Clara tomou um gole do café e olhou pela janela para o jardim, onde os funcionários da empresa de eventos faziam os últimos ajustes. "Ainda não acredito que este dia chegou." "Acredite", Helena disse, sentando-se na beira da cama. "E Ana Clara, obrigada." "Por quê?" "Por devolver meu filho para mim. O homem que vai se casar hoje é quem Lucas sempre foi por dentro, mas que ele havia escondido tão bem que até nós esquecemos. Você trouxe ele de volta." As palavras tocaram Ana Clara profundamente. "Ele me salvou primeiro, dona Helena. Nos salvou." 2 horas depois, Ana Clara estava em frente ao espelho do quarto, vestindo o vestido simples mas elegante que havia escolhido. Um modelo em seda cor marfim, com detalhes delicados de renda que lembravam as mantinhas dos gêmeos. Seus cabelos estavam presos em um coque baixo e romântico, com algumas mechas soltas emoldurando o rosto. "Mamãe linda!" Lara exclamou quando viu Ana Clara pronta. A menina usava um vestidinho rosa claro e segurava uma pequena cesta de pétalas de rosa. "Mamãe casa!" O pequeno Lucas anunciou orgulhosamente, ajeitando a gravata borboleta azul que insistira em usar igual papai. "Isso mesmo, meus amores", Ana Clara disse, se ajoelhando para abraçar os dois. "Hoje papai e mamãe vão se casar e vocês vão ser parte especial de tudo." Do jardim, chegavam os sons dos convidados chegando, cerca de 50 pessoas, que representavam as vidas que Lucas e Ana Clara haviam construído juntos. Colegas de trabalho de Lucas, professores e amigos da faculdade de Ana Clara, vizinhos que haviam se tornado amigos, e algumas famílias cujos filhos frequentariam a creche que eles estavam para inaugurar. Lucas estava no escritório, ajustando a gravata pela 5ª vez nos últimos 10 minutos. Usava um terno azul marinho que realçava seus olhos castanhos, e uma expressão que misturava nervosismo e alegria pura. "Filho", Roberto Ferraz disse entrando no escritório, "está na hora." "Estou pronto?" Lucas perguntou, se virando para o pai. Roberto estudou o rosto do filho e sorriu. "Nunca te vi mais pronto para alguma coisa na vida." "Pai", Lucas disse, "obrigado por estar aqui, por aceitar Ana Clara e as crianças." "Lucas", Roberto disse, colocando a mão no ombro do filho, "eu peço desculpas por ter demorado tanto para entender. Ana Clara e os gêmeos não apenas completaram você, eles nos completaram também.
Sua mãe e eu nunca fomos avós antes. Não sabíamos como era maravilhoso. A cerimônia foi conduzida por um juiz amigo da família, que havia conhecido Lucas e Ana Clara durante o processo de adoção dos gêmeos. O procedimento legal havia sido finalizado na semana anterior, e hoje os gêmeos eram oficialmente Lucas e Lara Ferraz. Quando chegou o momento, Ana Clara caminhou pelo jardim, acompanhada pelos gêmeos. Lara espalhando pétalas no caminho e o pequeno Lucas segurando orgulhosamente as alianças em uma almofadinha especial. Lucas a viu se aproximar e sentiu o mesmo impacto que havia sentido naquela primeira manhã na lavanderia, quando descobriu que sua vida podia ser muito mais rica do que havia imaginado. Ana Clara estava radiante, não apenas pela beleza externa, mas pela felicidade que irradiava de dentro para fora. Você está linda, ele sussurrou quando ela chegou ao altar. Você também, ela respondeu, arrumando a gravata dele com um gesto que já havia se tornado íntimo e natural. O juiz começou a cerimônia com palavras sobre família, amor e compromisso, mas Lucas e Ana Clara mal ouviam as palavras formais. Estavam perdidos nos olhos um do outro, lembrando da jornada extraordinária que os havia trazido até ali. Lucas, o juiz disse, você aceita Ana Clara como sua esposa, promete amá-la, respeitá-la e cuidar dela e da família que vocês construíram juntos, em alegrias e tristezas, na saúde e na doença, até que a morte os separe? Eu aceito, Lucas respondeu, sua voz firme e clara. E prometo mais que isso, prometo ser o pai que nossos filhos merecem, o parceiro que Ana Clara merece, e construir uma vida que honre o amor que nos trouxe até aqui. Ana Clara, o juiz continuou, você aceita Lucas como seu marido, promete amá-lo, respeitá-lo e cuidar dele, e da família que vocês construíram juntos, em alegrias e tristezas, na saúde e na doença, até que a morte os separe? Eu aceito, Ana Clara respondeu, lágrimas de felicidade escorrendo por seu rosto. E prometo dividir todos os sonhos e desafios que ainda virão, como temos feito desde o primeiro dia. Quando chegou o momento da troca de alianças, o pequeno Lucas caminhou solenemente até os pais, oferecendo as alianças com um sorriso orgulhoso que fez todos os convidados sorrirem também. Com esta aliança, Lucas disse, colocando o anel no dedo de Ana Clara, eu te prometo meu amor, minha fidelidade e meu compromisso com nossa família para sempre. E com esta aliança, Ana Clara respondeu, eu te prometo meu coração, minha confiança e minha gratidão eterna por ter me mostrado que sonhos podem se tornar realidade. Pelo poder que me é conferido, o juiz declarou, eu os declaro marido e mulher. Lucas, pode beijar a noiva? O beijo foi suave e cheio de promessa, acompanhado pelos aplausos dos convidados e pelas risadas alegres dos gêmeos, que correram para abraçar os pais. Família! Lara gritou, sendo pega no colo por Lucas. Isso mesmo, pequena, Ana Clara disse, pegando o pequeno Lucas. Agora somos uma família oficial. A festa que se seguiu foi exatamente como eles haviam sonhado. Informal, alegre, cheia de vida. Os gêmeos correram pelo jardim com outras crianças. Lucas e Ana Clara dançaram sua primeira dança como marido e mulher ao som de uma música que falava sobre encontrar o lar no coração de alguém. Não consigo parar de sorrir, Ana Clara disse durante a dança. Nem eu, Lucas respondeu. Sabe qual é a melhor parte? Qual? Amanhã acordamos e ainda somos nós. Ainda somos esta família. O casamento não mudou quem somos. Só tornou oficial quem já éramos. Durante o jantar, Lucas se levantou para fazer um brinde. Há 2 anos, ele começou. Eu achava que tinha uma vida completa. Tinha sucesso, segurança, controle sobre meu futuro. Mas, na verdade, eu tinha apenas uma existência vazia, disfarçada de vida bem-sucedida. Ele olhou para Ana Clara, que segurava Lara no colo, enquanto o pequeno Lucas brincava aos seus pés.
Ana Clara, você me ensinou que vida não é sobre o que você conquista, mas sobre quem você ama. Não é sobre ser independente, mas sobre ser interdependente. Não é sobre ter controle, mas sobre ter coragem de se entregar completamente. Ele se virou para os gêmeos. Lucas e Lara, vocês me ensinaram que ser pai não é sobre dar coisas aos filhos, mas sobre se dar completamente a eles. Vocês me mostraram que o amor pode ser multiplicado infinitamente sem nunca diminuir. Levantando sua taça, ele concluiu: então, eu brindo não apenas ao nosso casamento, mas à família que construímos com amor, paciência e a coragem de acreditar que pessoas diferentes podem se tornar uma unidade perfeita. A família Ferraz, os convidados responderam em uníssono. Mais tarde naquela noite, depois que os convidados foram embora e os gêmeos estavam dormindo, Lucas e Ana Clara se sentaram no pergolado onde ele havia pedido ela em casamento, ainda vestidos com suas roupas de festa. Como você se sente, senhora Ferraz? Lucas perguntou, como se estivesse vivendo um sonho que nem ousava sonhar. Ana Clara respondeu, e você, senhor Ferraz? Como se finalmente soubesse o que significa estar completo. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando as estrelas que brilhavam sobre o jardim onde haviam se casado. Lucas, Ana Clara disse, posso te contar um segredo? Claro. Naquela primeira manhã, quando você me encontrou amamentando os gêmeos na lavanderia, eu tive medo de que você me despedisse na hora. Sério? Sério. Mas também tive uma sensação estranha de que minha vida estava prestes a mudar para sempre. Você estava certa, Lucas disse, beijando sua mão. Ambas as vidas mudaram para sempre. Para melhor. Para infinitamente melhor. Ana Clara se aninhou contra o ombro de Lucas. E eles ficaram assim por um longo tempo, absorvendo a magnitude do que haviam construído juntos. Ana, Lucas disse finalmente, você se lembra do que eu disse sobre querer mais filhos? Lembro, ela respondeu, sorrindo. Por quê? Porque tenho estado pensando. Nossa família está perfeita como está, mas se você quiser... Lucas Ferraz, Ana Clara interrompeu, se afastando para olhá-lo nos olhos. Você está me pedindo para termos mais bebês na nossa noite de casamento? Talvez. Ele respondeu corando ligeiramente. É muito cedo para pensar nisso? É muito cedo para decidir, Ana Clara disse beijando-o suavemente. Mas não é muito cedo para sonhar. Eles entraram na casa de mãos dadas, verificaram os gêmeos uma última vez, dormindo tranquilamente em seus berços, faces angelicais relaxadas pelo cansaço de um dia cheio de alegria, e finalmente se recolheram para seu quarto. Ana, Lucas disse quando estavam deitados na escuridão. Obrigado. Por quê? Por ter me dado uma vida que vale a pena viver. Por ter me ensinado que amor é um verbo, não apenas um sentimento. Por ter transformado minha casa em um lar, minha existência em vida, minha solidão em família. Lucas, Ana Clara respondeu, virando-se para encará-lo na escuridão. Obrigada a você por ter nos encontrado quando mais precisávamos, por ter escolhido ficar quando poderia ter fugido, por ter se tornado o pai que meus filhos mereciam e o parceiro que eu nunca ousara esperar. Eles adormeceram naquela noite como marido e mulher, mas mais importante que isso, como uma família que havia escolhido se amar através de todas as surpresas, desafios e alegrias que a vida havia trazido. Na manhã seguinte, eles acordaram não para uma vida diferente, mas para a continuação da vida extraordinária que já haviam construído. Os gêmeos irromperam no quarto como sempre faziam, gritando, papai, mamãe, com a energia inesgotável dos quase 2 anos. Bom dia, família, Lucas disse, pegando as 2 crianças em seus braços ao mesmo tempo. Bom dia, marido. Ana Clara respondeu, beijando-o enquanto os gêmeos riam e tentavam se enfiar entre os dois.
Mais tarde, enquanto tomavam café da manhã no jardim ainda decorado com flores da festa anterior, Ana Clara observou Lucas brincando com as crianças e sentiu uma gratidão tão profunda que quase doía. "No que você está pensando?" Lucas perguntou, notando sua expressão contemplativa. "Estou pensando que há 2 anos eu era uma mãe solteira lutando para sobreviver, e você era um empresário bem-sucedido, mas solitário. E agora? E agora? E agora somos exatamente quem sempre devíamos ser. Uma família que se encontrou por acaso e se escolheu por amor." Lucas olhou ao redor, para o jardim onde haviam se casado, para a casa que havia se tornado um lar verdadeiro, para a mulher que havia se tornado sua esposa e parceira em todos os sentidos, para as crianças que eram seus filhos, não apenas legalmente, mas do coração. "Ana", ele disse, "você sabe qual é a melhor parte desta história toda?" "Qual?" "É que não é um final, é apenas o começo." E estava certo. Nos anos que se seguiram, a creche Pequenos Sonhadores se tornaria uma das mais respeitadas instituições de educação infantil da cidade. Ana Clara completaria sua pós-graduação e se tornaria uma psicóloga infantil reconhecida. Lucas encontraria o equilíbrio perfeito entre sucesso profissional e presença familiar. Os gêmeos cresceriam sabendo que eram amados incondicionalmente, que família não é definida apenas por sangue, mas por escolha e compromisso diário. Eles teriam mais 2 irmãos nos anos seguintes, uma menina chamada Sofia e um menino chamado Gabriel, cada um ampliando o círculo de amor da família Ferraz. Mas tudo isso ainda estava no futuro. Naquela manhã dourada após o casamento, sentados no jardim que testemunhara sua transformação de estranhos para a família, Lucas e Ana Clara simplesmente saboreavam o presente perfeito que haviam construído juntos. "Para sempre nossa família", Ana Clara disse, repetindo as palavras gravadas na aliança. "Para sempre", Lucas concordou, entrelaçando seus dedos com os dela. E no coração de São Paulo, em uma mansão que havia se transformado de casa vazia em lar vibrante, uma família extraordinária continuou a escrever sua história de amor, um dia de cada vez. Esta foi a história de Lucas e Ana Clara, uma família que se formou não por acaso, mas por escolha. Que se fortaleceu, não apesar das diferenças, mas por causa delas. Uma prova de que o amor verdadeiro não é apenas um sentimento, mas uma decisão diária de construir algo maior que nós mesmos. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like e compartilhar nos comentários como você acredita que o amor pode transformar vidas. Obrigado por fazer parte desta jornada conosco e até a próxima história que vai emocionar e inspirar.